na cruz por nós, Senhor. Muito obrigada por tudo isso, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe essas crianças. Vamos, amados, abrir a palavra. Atos capítulo 15. Atos 15, a partir do versículo 36. Atos 15, 36. Você receber a Bíblia para poder acompanhar a leitura e a explicação. Levante uma de suas mãos aí. Nosso time de recepção já está aí a postos, para você receber a palavra e poder acompanhar a leitura com a sua Bíblia aberta. Atos 15, verso 36. Já com a Bíblia aberta aí? Mais alguém precisa de Bíblia? A palavra de Deus, ela diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Queridos, esse é um texto muito especial, porque aqui vamos perceber como Deus direcionou os missionários para a Macedônia, isto é, a primeira região da Europa, podemos dizer, a primeira região do mundo ocidental a ser intencionalmente evangelizada. Mas não foi um caminho fácil. Veja, tudo começa lá na igreja da Antioquia, na Síria, igreja de Paulo e Barnabé, a base missionária deles. Dali eles saem para fazer a primeira viagem missionária, na qual eles pregam o evangelho em cidades, inclusive na ilha de Chipre e na região atualmente da Turquia. Depois de 2 anos pregando o evangelho, eles voltam para a sua igreja, passam um tempo, se fortalecem espiritualmente na comunhão, e agora estão se preparando para iniciar a chamada segunda viagem missionária. Só que aí, rolou ali um probleminha entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar para essa segunda viagem
João Marcos. Paulo não queria. Para você entender, durante a primeira viagem, Marcos tinha sido companheiro deles. Só que no meio da viagem, Marcos resolve voltar para casa. Ele deixou o trabalho da missão no meio do caminho. Marcos foi embora. Por que ele fez isso, a gente não sabe, o texto não diz. Sabemos que no meio da viagem ele volta para casa. A questão é que Paulo não aceitou isso muito bem. Isso não desceu muito bem para Paulo. Barnabé entendia de outra forma. Veja. E aí eles estão ali discutindo, vamos iniciar essa nossa segunda viagem missionária. Aí Barnabé vira para Paulo e diz assim: bem, vamos levar Marcos? Paulo, sem pensar duas vezes, diz: de forma alguma. A pergunta é: quem está certo? Quem está errado? Eu queria te convidar a pensar nesse pequeno conflito entre Paulo e Barnabé, olhando pelo ângulo dos dois. Vamos primeiro olhar pelo ângulo de Paulo e perceber como é que isso processou na vida de Paulo, e depois olhar pelo ângulo de Barnabé. Então, sem minhas palavras, podemos dizer: Paulo estava errado. Paulo errou. Errou porque não, em primeiro lugar, não deu ouvidos a Barnabé. O livro de Provérbios afirma para a gente que existe sabedoria na multidão dos conselheiros. Isso não quer dizer que você vai sair para aí perguntando a todo mundo o que você tem que fazer. Mas a maturidade espiritual, pensa a vida espiritual como um progresso. Assim como a gente deve, nem todo mundo isso se realiza, mas a ideia é que ao longo do tempo, na sua vida, você amadureça. Então, o que se espera é que uma pessoa de 18 anos seja mais madura que uma de 12, que uma de 30 seja mais madura que uma de 18, que uma de 50 seja mais madura que uma de 30, É o que se espera. E espiritualmente deveria valer a mesma coisa. A sua vida espiritual deveria ir amadurecendo ao longo do tempo. E a maturidade espiritual nos ensina que é importante ouvirmos na nossa caminhada pessoas espiritualmente sérias, gente que se importa com a gente. Barnabé era uma espécie de mentor espiritual de Paulo. Veja, o que Barnabé estava pedindo não era muito: dar uma segunda chance a alguém que não foi firme o suficiente na primeira jornada, deu mole, desanimou. Veja, é um forte indício de que você está no caminho errado quando ou você não compartilha com ninguém, ou todas as pessoas com quem você compartilha te aconselham o contrário. O cristianismo, ele possui alguns princípios para a nossa caminhada, e um deles é o de nós termos conselheiros espirituais, gente com quem a gente se aconselha, pessoas para nos ouvir, pessoas para orar com a gente, pessoas para nos ajudar a encontrar os caminhos, amigos, irmãos, líderes espirituais. Podemos dizer que os que viveram o reino é sempre viver em equipe. O que é ser igreja? O que é ser cristão? É viver em equipe. Naturalmente, já falamos, não quer dizer que para tudo na sua vida você vai ter que perguntar o que você tem que fazer, mas aquele momento de impasse, aquele momento de dúvida, aquele momento onde o seu coração se aperta e você precisa tomar uma decisão e você não sabe muito bem se vai para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, seguir sozinho sem ouvir ninguém, ou desconsiderando a opinião de todos ao seu redor, tende a ser o caminho errado. Vou dizer a você: então você vai estar sob maldição, nada dessa bobagem. Do ponto de vista bíblico, não
numa conversa com gente madura, é um forte indício de um caminho equivocado. A questão não é quantas pessoas você vai ouvir, mas é você parar de ouvir as pessoas certas. É você não ouvir ninguém. Às vezes a gente não quer nem falar para não ter oportunidade de alguém dizer que a gente está errado. A gente sabe tanto que está errado, né? Que a gente até tem medo de falar com alguém, para que esse alguém não nos coloque mais dificuldade de seguir aquele caminho, porque você sabe que esse caminho não é um bom caminho. Querido, o desafio do Senhor para a sua vida é: compartilhe o que está no seu coração com pessoas que podem te ouvir, pessoas que podem orar com você, talvez que podem te dar uma outra perspectiva espiritual daquilo que você está vivendo. Se no seu coração há dúvidas, se no seu coração há preocupações, se no seu coração há questões mal resolvidas ou não resolvidas, antes de tomar qualquer direção, talvez seja a hora de você sentar e conversar, e ouvir alguém, e compartilhar com alguém. Paulo deveria dar ouvidos a Barnabé e não fez. Foi um deslize, foi um erro. Primeiro erro dele. Segundo erro dele foi o seu rigor. Às vezes, nós somos rigorosos. Rigorosos porque usamos regras demasiadamente estreitas para medir o outro, não para medir a gente. Somos rigorosos com o outro. Na verdade, Paulo foi alguém, veja, que se entregou para o reino. Eu posso dizer que Paulo se entregou para o reino 200%. Poucas pessoas na história da humanidade se entregaram ao reino como Paulo. Não havia tempo ruim para Paulo, né? Acho que se alguém dissesse para Paulo assim: poxa, eu estou com preguiça de ir para a igreja, eu estou desanimado, né? Paulo, em sexto, daria um treco na hora, né? Paulo foi um homem que se entregou, enfrentou todo tipo de adversidade, dificuldade, tempo ruim, perseguição. Nada era impedimento para Paulo servir o Senhor. De modo que a régua de Paulo, em termos de entrega e compromisso ao reino, era altíssima, elevadíssima. De acordo com essa régua, Marcos estava reprovado. Entende? E justamente isso foi um ponto de divergência, porque Barnabé olhou na perspectiva da graça. Barnabé não usou a régua de Paulo nem a dele próprio. Barnabé olhou na perspectiva da graça. E nessa medida da graça, na régua da graça, Marcos deveria ganhar uma segunda chance. Paulo mediu na sua medida, por isso estava errado. Pense um pouquinho em você. Qual é a régua que você tem usado para medir os outros? Não podemos nos esquecer que diante de Deus, a régua que Deus usa para te medir é a régua do Evangelho. É a régua da graça. Aí reside o nosso problema. Por quê? Queremos que Deus meça a nossa vida, queremos que Deus meça a nossa espiritualidade com base na régua do Evangelho, mas queremos medir o outro com base em nossa própria regra do que é certo ou errado. Somos rigorosos com os outros e queremos graça para a gente. O perigo é se Deus usar a mesma régua que você usa para o outro para medir você. Já pensou nisso? Já imaginou? Será que a gente não está sendo, queridos, rigorosos demais com as pessoas ao nosso redor? Será que você não está sendo rigoroso demais até com você mesmo?
Será que não é o momento de você temperar essas suas exigências com um pouco de graça, um pouco de evangelho, um pouco do amor de Cristo? Será que não está na hora de você diminuir sua autoexigência e deixar a graça de Deus fluir na sua vida? Entender que você é aceito por Deus não com base em uma régua, mas com base no amor de Cristo. Como é que você tem avaliado os outros? Como é que você tem olhado para os outros? Bem, Paulo errou e errou 2 vezes. Todavia, sabemos bem, Paulo foi pessoa usada por Deus de maneira incrível. Paulo foi apóstolo, Paulo foi teólogo, Paulo foi pastor, Paulo foi missionário, Paulo foi um líder incomparável. Mas ser humano como eu e você errou. Observe, como ele, nós erramos, nossos líderes erram, eu erro, porque pastores erram, igrejas erram, presbíteros erram, líderes espirituais erram, e nós devemos aprender também a olhar com graça para o erro dos nossos líderes. Tratar quem está à frente com a mesma graça que eu devo usar para tratar o meu irmão e a mim mesmo. Trocar a régua para usar a régua da graça. E veja, queridos, que o tempo e a graça de Deus tratam o coração. Aproximadamente 10 a 12 anos após esse episódio, Paulo está escrevendo cartas. Ele escreve carta aos Colossenses e a Filemon. O que você vai encontrar lá? Paulo fazendo menção a Barnabé e a Marcos como companheiros da sua equipe de trabalho. E na segunda carta a Timóteo, Paulo está preso. Paulo faz um pedido a Timóteo: traz a meu encontro João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Os anos e a graça de Deus quebrantaram o coração de Paulo. Como está o seu coração em relação a Deus? Será que não é tempo de quebrantamento, de perdão, de reconciliação? Onde a graça de Deus atua, essas coisas acontecem, gente. O reino de Deus é mais importante que as nossas questões pessoais. E no reino, Deus usa pessoas rigorosas como Paulo, amáveis como Barnabé, instáveis como João Marcos. Pessoas com seus defeitos, fraquezas, que aos pés de Jesus, sob a ação do Espírito Santo, são úteis ao reino de Deus. Agora, queria te convidar a olhar essa história agora na perspectiva do Barnabé, né? Então olhamos a história na perspectiva de Paulo. Veja, eu no lugar de Barnabé ficaria muito triste com Paulo, né? Aliás, todas as vezes que eu leio essa história, eu fico triste de novo por causa de Barnabé, né? Pô, quem era Paulo para fazer isso com Barnabé? A última pessoa do mundo que Paulo podia tratar assim era Barnabé. Por quê? Lá atrás, né, quando Barnabé, aliás, quando Paulo era ninguém, que ninguém queria ver Paulo, quem é que abraçou Paulo? Agora, Barnabé teve 3 virtudes nessa história. 3. Primeiro, Barnabé foi coerente na graça. Veja, a mesma graça que ele agiu com Paulo anos antes, ele agiu para com Barnabé, para com João Marcos. Né? Paulo, quando todos os crentes desconfiavam da conversão de Paulo,
Barnabé o acolheu e deu uma segunda chance a ele. A mesma graça que levou Barnabé a investir em Paulo, o levou a dar uma segunda chance a João Marcos. Em segundo lugar, Barnabé não pendeu para o lado do mais forte. Aguardando aí, hein? Primeiro, Barnabé foi coerente na graça. A mesma graça que ele tratou um, ele tratou o outro. Segundo, Barnabé não perdeu para o lado mais forte. Ora, era muito mais fácil ele seguir Paulo e abandonar João Marcos. Nessa altura do campeonato, Paulo já era um homem de sucesso, já era um líder famoso. E Marcos era ninguém. Marcos era ninguém. Mas Barnabé ficou do lado de João Marcos, ainda que isso significasse romper com Paulo, porque Paulo era a cabeça dura. Terceiro lugar, Barnabé não abriu mão da missão. Se Paulo não queria seguir com ele e com Marcos, ele não iria deixar de fazer a missão só porque Paulo não está do lado dele. Apesar de toda a decepção e tristeza, veja você, que isso causou ao coração de Barnabé. Ele seguiu em frente, pregando o evangelho, fortalecendo os crentes. Porque antes de Paulo chegar nessa história, Barnabé já estava lá. Paulo rompeu com Barnabé, mas Barnabé não rompeu com a missão. Queridos, viver o reino às vezes é viver tristezas, é viver dores. Isso significa tomar sua cruz e seguir após Cristo. Não existe vida com Cristo sem tomar a cruz. Essa cruz pode ser uma enfermidade, pode ser uma decepção, pode ser um problema de tempo, pode ser falta de recursos, pode ser um cansaço físico, um problema familiar, um problema emocional, uma questão espiritual, pode ser uma tristeza, uma angústia, seja o que for. Eu não posso deixar que dificuldades pequenas ou grandes sejam empecilhos à nossa caminhada no reino. Todos nós aqui temos problemas, mas não permita que estes problemas te impeçam na sua caminhada no reino. Veja o fruto da ação de Barnabé, essa parte linda da história. Anos depois, João Marcos foi ser auxiliar de Pedro na igreja de Roma, né? Então Pedro foi trabalhar, apóstolo Pedro foi liderar a igreja de Roma, e João Marcos foi ser auxiliar do apóstolo Pedro lá, né? Quando Pedro morre, apóstolo Pedro morre, Marcos escreve a pedido da igreja os principais ensinamentos de Pedro. Qual é o resultado? O primeiro livro da história da humanidade a contar a história de Jesus foi escrito por quem? Marcos. Primeiro evangelho, esse evangelho que está na sua Bíblia aí, segundo Marcos, foi escrito por esse Marcos, que um dia foi rejeitado por Paulo, que foi acolhido por Barnabé. Veja como a graça de Deus faz coisas espetaculares. Veja como os caminhos de Deus são maravilhosos. Esse Marcos, ao mesmo tempo que foi rejeitado por Paulo, anos depois se reencontra com Paulo, trabalha com Paulo, é cooperador de Paulo e serve ao Senhor. É lindo, é maravilhoso entender como Deus usa pessoas diferentes, com histórias diferentes, em prol do reino dele. Veja, queridos, a importância de lutarmos por pessoas. Vivemos um mundo de tanta crueldade e violência, gente que ao nosso redor se corrompe por valores, de modo que a gente acaba criando uma cultura de desprezo à humanidade, né? Parece que a pior coisa que existe no mundo é o ser humano.
Só que isso, querido, não é evangelho. Isso não é cristianismo. O evangelho vai em outra direção e você precisa cuidar para que essa cultura não contamine o seu coração. Porque a gente vê por aí muita gente entrando nessa linha. Na Bíblia que está na sua mão, que foi inspirada por Deus, o homem nunca é o pior, ao contrário. O evangelho, ele tem a graça, o poder de nos mostrar que sim, o homem é mau e capaz de fazer coisas cruéis, porque fomos desconfigurados pelo pecado. Mas as pessoas, seja elas quem forem, são criação de Deus, trazem a imagem e semelhança de Deus. Deus não colocou a sua imagem e semelhança nos animais, nas árvores, nem nos minerais. Só tem imagem e semelhança de Deus no universo ser humano. Gente, leia Gênesis, você vai ver que a coroa da criação de Deus é o ser humano, que Deus criou para se relacionar com Ele. O Evangelho nos ensina que os pecados, os efeitos do pecado são tão sérios que a imagem de Deus ela é quase desfigurada, mas não é apagada. Por isso Deus enviou o seu Filho como quê? Como ser humano. Jesus não veio como um animal, nem como árvore, nem como pedra, nem como anjo desencarnado. Jesus veio como ser humano para possibilitar a restauração de quê? De seres humanos. Pessoas são importantes para Deus. Deus gosta de gente, e se você não gosta, você está na contramão de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que resgata pessoas. Não existe vida tão destruída pelo pecado que a graça de Deus não possa restaurar. Isso é Evangelho, é Evangelho na veia, verdadeiro, bíblico. E não me vem com esse papo de que eu não conheço as pessoas que você conhece, né? Você vê a pessoa, mas eu também conheço gente ruim. Já tem gente, N pessoas ruins já fizeram coisas ruins comigo. Conheço muita gente que não é fácil relacionar. Talvez você até seja uma delas. Graças a Deus. Mas isso, a minha disposição para me relacionar com você, não muda a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é a minha fé. A minha fé não é o meu gosto ou o meu desgosto, não é a minha simpatia ou antipatia. Eu creio em Jesus conforme Ele está revelado na palavra, sem tirar nem pôr, porque foi assim que Ele me alcançou por graça. É assim que Ele me dá sentido à minha existência, é assim que Ele me faz filho de Deus. É desse jeito como está aí. Querido, pare por um minuto. Pare por um minuto e olhe para as pessoas por quem você está orando. Seus alvos missionários. Se você não tem, deveria ter. Sabe aquela pessoa que você já convidou para vir para a igreja? Pense como Deus poderosamente pode transformar a vida dela. Pense como Deus pode usá-la em favor do reino. Não desista do seu João Marcos. Invista na vida dele. Há lugar no reino para ele. Coloque isso no seu coração. E ore para as pessoas que Deus coloca nesse caminho. Paulo e Barnabé se desentenderam, seguiram caminhos diferentes. Tempo depois eles se reconciliaram. Isso nos leva para um outro ponto, que é de uma maneira inexplicável, de alguma forma, tudo isso estava dentro da soberania de Deus, né? Soberania de Deus é um negócio que deixa a gente maluco, louco, dá para a gente entender, mas Deus tinha um caminho para Paulo, e esse caminho era a Macedônia. Paulo, no entanto, não sabia disso, né?
Paulo pegou, ligou lá o GPS dele, inseriu a rota. Primeiro ele tentou ir para a Ásia, não conseguiu. Depois ele tentou ir para a Bitínia, também não conseguiu. E por que não conseguiu? Veja, isso é importantíssimo. Porque ele não conseguiu ir para esses lugares. Atenção, o texto bíblico diz: porque o Espírito Santo não permitiu. Veja você, quando Paulo resolve se separar de Barnabé e ir para outro rumo, Deus permitiu. Agora, Paulo quer ir para essa cidade fazer o quê? Ele quer ir pregar o Evangelho, ele quer falar a palavra para as pessoas e o Espírito Santo não permite. Qual o sentido disso? O sentido é que nós não temos resposta para tudo. Mas sabemos que Deus tem propósitos. O propósito de Deus é que Paulo fosse para outro lugar, especificamente a Macedônia. Deus quer te mostrar que Deus está no controle. Deus está dirigindo os acontecimentos. Lidamos aqui com um outro princípio do livro de Provérbios: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você já fez planos? Esses planos foram frustrados? Será que não era essa a resposta do Senhor? Naturalmente, fazer planos não é pecado, né? É lícito, desde que você não esteja planejando mal, né? Aí o pecado 2 vezes. Tirando isso, é natural, é humano a gente estabelecer alvos, metas para a vida profissional, financeira, espiritual, relacionamentos, por aí vai, né? A primeira pergunta é: você tem colocado esses planos diante do Senhor? A oração é o primeiro freio para a nossa empolgação. O coração se empolga. Ajoelhar, orar, colocar diante de Deus é o primeiro freio para você entender que as coisas não vão acontecer conforme você está empolgado. Não confie na sua avaliação. A partir do momento que estamos em oração, aí você precisa estar atento aos sinais de Deus, né? Veja que aqui o Senhor respondeu não 2 vezes. Ele disse não, depois disse não de novo, mas depois dizer sim. Esse Deus revelado em Jesus, na palavra, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, para de vez em quando te dizer não. Às vezes Deus fecha as portas para você, ainda que as suas intenções sejam as melhores possíveis. O pessoal queria pregar o Evangelho, o Espírito Santo impediu. Imagine a crise, né? Caramba, a gente saiu da nossa casa, largamos o nosso conforto para pregar o Evangelho em outras cidades, estamos nos expondo a diversos perigos, e Jesus está nos impedindo. Se fosse o diabo, né? Pô, é o diabo, não, isso aqui é o diabo, isso aqui é o inimigo, né? Isso aqui são os incrédulos. Vamos fazer um jejum, vamos para o monte, vamos fazer alguma coisa, alguma corrente, vamos resolver isso aqui. Mas não tinha como resolver. O Espírito Santo nos impediu. Talvez ali um acusou o outro: você está em pecado, né? Alguém aqui está em pecado, tem alguma coisa aqui em vocês aqui está de errado. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim algumas vezes. Convicção de estou seguindo o caminho certo. De repente a gente só vê um problema, um obstáculo. A gente se pergunta: por que Deus? Por quê? Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, Deus não explica seus planos. Tem que se acostumar com isso, né? Você quer viver um relacionamento com Deus, você precisa entender que é raro Deus te dar satisfação do que Ele está fazendo. Deus é soberano para dizer não, e você precisa entender que esse não é cuidado de Deus. Deus tem planos maiores do que os nossos.
um bom pai, uma boa mãe, não é o que diz sim para tudo, não é verdade? Por quê? Espera-se que os pais tenham uma visão da vida mais ampla de seus filhos. Guardadas as devidas proporções, o mesmo vale para o nosso relacionamento com Deus. Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe. Os caminhos dele para a sua vida são maiores, mais altos que os nossos. Agora, queridos, veja, esse mesmo Deus, que é soberano para dizer não, é bondoso, é cuidadoso para também dizer sim. Ele te indica o caminho. Veja, 2 vezes ele impediu Paulo e seus amigos a irem para os lugares que eles estavam planejando, mas Deus deu uma visão: vá para a Macedônia. Deus não explicou por que eles não poderiam ir para a Ásia, nem para a Bitínia, mas Deus respondeu onde eles deveriam ir. Guarde um princípio na sua vida: nem sempre Deus te dá a explicação, mas Deus sempre dá a direção. Nem sempre Ele te dá o porquê, mas Ele te dá a rota, Ele te dá o caminho, Ele te aponta a direção. Talvez nesse momento você tenha muitas perguntas na sua vida e não encontra respostas. Você fez planos que não deram certo. Aí você mudou de planos, continua não dando certo. Você pergunta para Deus: por quê? Não vem resposta. Talvez seja tempo de parar de buscar explicações e prestar atenção na direção que Deus está colocando para a sua vida. Vá para a Macedônia. Deus tem um caminho para a sua vida. Esse caminho, queridos, esse caminho começa, inicia por você reconhecer que está perdido, que não sabe para onde ir. É desistir de estabelecer a rota, é desligar o GPS, fechar o mapa, estar atento à visão do Senhor, à direção do Senhor e seguir essa rota. Talvez seja isso que o Senhor estava ensinando aqui a Paulo e seus colegas. Vocês querem me servir? Ok, beleza. Mas quem estabelece a rota sou eu. Quem dá o caminho sou eu. Primeiro passo: se entregar, se render ao Senhor. Segundo passo: reconhecer que a direção de Deus para a sua vida passa por Jesus. Crer em Jesus, entregar a Ele todos os seus planos, projetos, ideias, metas, alvos, sonhos, frustrações, desilusões, decepções. Crer que tudo isso precisa ser crucificado, precisa ser lavado no sangue de Jesus, precisa morrer com Cristo. Se os seus planos, se os seus sonhos, se os seus medos e tristezas não forem crucificados com Cristo, não podem ressuscitar. Primeiro precisa morrer, para depois nascer de novo, ressuscitar com Cristo, para que aí não seja você que estabeleça a obra, não seja você que estabeleça a direção, seja Ele. Há direção de Deus para a sua vida, há caminhos de Deus para você, há um rumo de Deus para você, há uma rota. Você precisa renunciar a essa que você está cuidando, talvez. Parar de insistir e pedir: Senhor, me faz ver a visão da tua vontade. Deus responde as orações, Deus responde as orações. Mas será que estamos sensíveis aos sinais de Deus? Será que está prestando atenção? Será que está obediente aos sinais do Senhor? Paulo e seus colegas, ao entender que o Senhor estava impedindo, veja, está no texto. Eles tentaram ir para um lugar, o Espírito do Senhor impediu. Depois eles tentaram ir para outro, o Espírito do Senhor impediu. Depois eles tiveram uma visão e eles entenderam que o Senhor estava chamando, eles obedeceram.
Eles não ficaram tentando insistir no caminho que Deus tinha impedido. Eles não tentaram abrir a porta que Deus fechou. Qual é a porta que Deus está fechando para você? Que talvez você esteja insistindo em abrir. Você teme em abrir. Talvez. Qual é aquela porta que Deus abriu para você? Está abrindo para você. E você está insistindo em deixar fechar. Preste atenção no que Deus tem falado com você. Quero te convidar a orar nesse momento. Queria te convidar a pensar um pouco nessas questões e colocar diante do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite com alguém que tem um plano na cabeça, tem um projeto na cabeça, tem um rumo, tem um alvo, tem uma rota. E será que você já colocou isso diante de Deus? Será que você já orou? Já perguntou para Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Será que você já conversou isso com outras pessoas? Será que você já orou isso com outras pessoas? Será que você já pediu que o Senhor coloque pessoas no seu caminho para te ajudar em oração? Você está atento aos sinais de Deus? Está prestando atenção nas portas que Deus tem fechado? Você tem que prestar atenção nas portas que Deus tem aberto? Será que não é hora de deixar as portas fechadas, entrar pelas portas que o Senhor tem aberto para você? Deus é soberano para dizer não, mas Ele é Pai. Pai para nos dar uma direção. Talvez Ele vai te dar a explicação, mas Ele não vai deixar você perdido. Senhor, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Que a Tua palavra é a direção para as nossas vidas. Aqui temos uma história, Senhor, onde a gente pode se encaixar nela em vários lugares. Talvez aqui, Senhor, muitos aqui, Senhor, sejamos com Paulo, rigorosos demais, exigentes demais, estamos cobrando demais. Mas Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, venha lavar e preencher, ó Pai, todo o nosso ser. Nos ensina, Senhor, a medir o outro, não pelas nossas exigências, mas pela régua da graça, Senhor. Nos ensina a acolher o outro, a investir na vida daqueles, ó Pai, que têm ficado pelo caminho, naqueles que talvez sejam mais instáveis, aqueles que oscilam mais. Não permita, Senhor, que a gente desista, Senhor, de pessoas, porque o Teu plano de salvação tem a ver com pessoas. Teu Filho se tornou ser humano, somos criação do Senhor. Ó Pai, que o Teu Evangelho venha, Senhor, nos influenciar a olhar o outro não com os olhos do mundo, mas com os olhos da graça, do Evangelho, da palavra. A Deus, muda a nossa maneira de tratar o outro, de olhar o outro, e que como igreja, como povo do Senhor, não possamos seguir em frente, ó Pai, deixando ninguém para trás.
ajuda, Senhor, a ir ao encontro dos marcos que o Senhor coloca na nossa vida. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos a visão da Macedônia, Senhor. Dá-nos a visão, ó Pai, do rumo e da direção que o Senhor quer para nós. Aqui tem pessoas, ó Pai, que precisam, Senhor, de uma direção para a sua vida espiritual. Que elas possam nessa noite ter a visão do Teu querer. A visão em relação ao relacionamento com o Senhor, a visão em relação à sua espiritualidade, à sua vida na igreja, a sua participação no Teu reino. Dê de modo claro essa visão, Senhor. Talvez elas vão ficar sem explicação, mas elas podem, Senhor, sair daqui hoje com uma direção. Em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão precisando de direção, Senhor, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Ou mesmo, Senhor, pessoas que estão precisando de uma direção, Senhor, ampla, porque estão totalmente perdidos na vida. Que possam nessa noite, ó Pai, ter a visão de Jesus. Que nessa noite possam ser amparados pelo Senhor e pela Tua graça. E que assim como o Espírito Santo, ó Pai, atuou impedindo, nos impeça, Senhor, em nome de Jesus, nos impeça de ir na direção contrária à Tua vontade. Crie impedimentos, ó Pai, para que a gente não vá para onde o Senhor não quer que a gente vá. Que a gente veja, Senhor, claramente, e que a gente tenha fé para crer, fé para obedecer, ir na direção do Teu querer, tomar as decisões certas, seguir o caminho certo, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, e que as nossas decisões frutifiquem, Senhor, como a decisão de Barnabé frutificou, como a vida de João Marcos frutificou, como a ida de Paulo para Macedônia frutificou. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo, age em nossas vidas nessa noite. Amém.